A Páscoa é um feriado que já tem sido comemorado há 3.000 anos pelo povo judeu. Ela marca o ápice do êxodo, do evento que deu origem à nação judaica. Além disso, os princípios mais básicos e fundamentais encontrados no judaísmo, fé, oração, libertação, liberdade e serviço a Deus, estão entrelaçados nessa história atemporal. Não é por menos que a Páscoa se tornou o segundo dia mais sagrado do calendário judaico. Famílias de judeus se reúnem para uma refeição ritual chamada Seder. Ela ocorre durante elementos específicos que contam a história de Israel e recontam a vida da dramática situação de seus ancestrais, que foram levados do Egito para a Terra Prometida pela providência divina. No programa de hoje, vamos reviver uma parte desse evento fantástico, relembrando a fuga pelo deserto, a perseguição feita pelos exércitos de Faraó e a linda abertura do Mar Vermelho. Evidências, temporada especial, Egito. A Páscoa foi instituída um pouco antes do povo de Israel sair do Egito. E ela está relacionada com a 10ª praga. Você pode ler isso na Bíblia em Êxodo, capítulo 12. Na verdade, essa Páscoa foi uma maneira de Deus proteger os hebreus de não sofrerem as consequências da 10ª praga, quando todos os primogênitos do Egito seriam mortos. Durante o dia 14 do mês de Abibe, cada família deveria abater um cordeiro sem defeito. Seus ossos não deveriam ser quebrados. A carne da vítima seria comida durante a noite por membros da família como um tipo de oferta de paz. Ele teria sido assado e comido com pão ázimo e ervas amargas, e o seu sangue seria colocado nas ombreiras das portas e no umbral de cada residência. Aquele ritual de sangue indicava que ali estava uma família, que reconhecia que uma vida fora dada no lugar da vida do primogênito daquele lar. O Senhor veria o sangue e passaria pela casa, preservando a vida do primogênito daquela família. Enquanto do lado dos egípcios todos os primogênitos morriam, do lado dos hebreus o que morreu foi um cordeiro inocente de um sacrifício. Não temos muito claro no texto se ali eles compreenderam o sentido expiatório daquele emblema, mas pode ser que Deus já estivesse mostrando para eles e o livramento do julgamento de Deus demandaria a morte de um inocente que morreria no lugar do pecador. Embora originalmente Deus dissesse aos israelitas para oferecer o sacrifício em suas próprias cidades, uma vez que eles entrassem em Canaã, o cordeiro da Páscoa seria oferecido apenas no santuário central. Ali o sangue seria lançado ou aspergido sobre o altar da mesma maneira que o sangue da maioria dos sacrifícios. A festa comemorava o êxodo do Egito, e celebrando-a, cada geração ia, num certo sentido, através da experiência do êxodo, revivendo aquele episódio. Este evento foi percebido pelos israelitas como expressando o padrão do poder redentor de Deus. Assim, qualquer ato redentor do Criador do universo no futuro seria interpretado tipologicamente em termos do evento do Êxodo, comemorado anualmente pelos hebreus. O Novo Testamento revela o significado tipológico dessa festa, identificando Jesus como o Cordeiro da Páscoa que morreu durante a celebração da festa e cujos ossos não foram quebrados. É através do sangue de Jesus que a redenção é alcançada, que o ser humano é libertado do poder das trevas desse mundo. De fato, Paulo considera que Jesus é a personificação da festa da Páscoa em si mesmo. Voltando aos tempos bíblicos, a Bíblia declara que durante a Páscoa os hebreus só poderiam comer pão sem fermento. Mas qual o sentido desse símbolo, desse simbolismo? Desde que os filhos de Israel deveriam sair do Egito apressadamente, eles não teriam tempo para ver o pão crescer. Então o mesmo foi feito naquela primeira Páscoa, ou seja, comeram um pão sem fermento. Ao descrever esse pão e por que ele foi assim comido, a Bíblia ordena que
Não coma o pão feito com fermento, mas por 7 dias coma pães sem fermento, o pão da aflição, porque você deixou o Egito com pressa. Que todos os dias da tua vida te lembrem do tempo da tua partida do Egito. Deuteronômio 16, verso 3. Comandos adicionais sobre comer o pão sem fermento são encontrados em Êxodo capítulo 12, verso 8 e capítulo 29, verso 2. Além disso, também vemos em Números 9, verso 11, a mesma ordem. Até hoje, nos lares judaicos, a celebração da Páscoa inclui um pão sem fermento. E se olharmos ao léxico hebraico, veremos que a palavra pão sem fermento deriva do termo hebraico matzor, que significa justamente isto, pão ou bolo não fermentado. O léxico também afirma que o matzor é, por sua vez, derivado da palavra que significa drenar ou sugar. Ao se referir a esta segunda palavra hebraica, o léxico afirma: o sentido de devorar avidamente a doçura está aqui colocado. Assim, é bem possível que o pão sem fermento, embora possa ter sido pesado e achatado, também tenha sido doce ao paladar dos hebreus. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Na Bíblia como um todo, o levedo, ou fermento, sempre é um símbolo do pecado. Por quê? Talvez seria a forma didática de Deus mostrar ao povo os efeitos da rebelião contra a vontade divina. Assim como a levedura acaba espalhando por toda a massa e inchando toda a massa, o pecado de uma pessoa pode contaminar outras, levando outras a praticar os mesmos atos ilícitos, levando todos, é claro, à rebelião, à destruição e à morte, finalmente. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas 5, verso 9. Romanos 6, 23 nos diz que o salário do pecado é a morte, pois é o julgamento de Deus para o pecado, e esta é a razão pela qual Cristo morreu, para prover uma saída deste julgamento para o pecado, se o homem se arrepender de seus pecados. Então que ele aceite a Jesus como seu sacrifício de Páscoa e tenha em seu coração o desejo pela mudança, uma mudança trazida pela graça que transforma sua vida em conformidade com o desejo de Deus. Voltando, portanto, à narrativa do Êxodo, agora sim, nós estamos prontos para estudar esse maravilhoso fenômeno, a passagem pelo Mar Vermelho. A travessia do Mar Vermelho foi uma importante etapa na fuga dos hebreus do Egito. Ali eles eram mantidos escravos pelo faraó. Depois das 10 pragas, como narra o livro do Êxodo, o povo fugiu em direção à terra prometida, isto é, Canaã. O episódio é contado em Êxodo capítulo 14. Mas onde será que se deu esta travessia? Alguns julgam que a localidade seria hoje em Nueiba, no Golfo de Áqaba, o braço direito do Mar Vermelho. Essa ideia supõe que o povo havia deixado para trás o deserto do Sinai. Porém, de acordo com a Bíblia, a travessia se deu logo após o povo sair do Egito e antes que Deus revelasse a lei no cume do Monte Sinai. Portanto, tal teoria não faz sentido em relação ao texto bíblico. Outros, porém, entendem que o povo teria atravessado o atual Golfo de Suez, cuja largura vai de aproximadamente 10 a 50 quilômetros. Mas há alguns que apontam um problema com essa teoria. É que o Golfo estaria muito ao sul do Egito e de Canaã. Além disto, supõe-se nesta travessia um desvio exagerado no caminho para a Terra Prometida. A terceira hipótese retém que a passagem teria ocorrido na região dos Lagos Amargos, próxima à atual cidade de Suez, onde a área do mar é bastante breve. Uma quarta e última hipótese, que tem o aval de muitos biblistas, acredita que a narrativa bíblica se refere a uma zona do Mediterrâneo, onde existe um trecho de pântano que não seria necessariamente um mar. Vamos voltar agora à leitura do texto bíblico para ver se podemos tomar alguma posição diante dessas alternativas. Em Êxodo capítulo 12, verso 37, Números 33, verso 3, os israelitas começam a viagem a partir da cidade egípcia de Ramsés. Gênesis 47, verso 11,
registra como José e seus irmãos, junto com seu pai Jacó, estabeleceram-se no distrito de Ramsés. Isto é uma evidência de que a mera presença do nome Ramsés II da 19ª dinastia ali naquele texto não significa que o lugar chamado Ramsés existisse no tempo de José, ou menos ainda que o assentamento de José e seu pai e seus irmãos teria acontecido nos tempos da 19ª dinastia. A semelhança como o nome Ramsés é empregado em Gênesis 47, verso 11, nos explica a sua ocorrência no livro do Êxodo. Com base em estudos arqueológicos mais atuais, hoje é amplamente aceito que o moderno sítio de Tel el-Davar seria um provável candidato para a cidade de Ramsés. Foi ali, em Tel el-Davar, que Israel começou a sua jornada para a terra de Canaã. Os israelitas, sob a liderança de Moisés, reuniram-se nesse local para iniciar o seu êxodo memorável. Depois de Ramsés, o próximo local que Israel acampou foi Sucot. Tem sido amplamente acreditado que o Sucot bíblico deve ser identificado com o assentamento de Tel el-Mashkutá, que não fica longe do seu ponto de partida. Escavações arqueológicas em Tel el-Mashkutá revelam que houve ali um período de não ocupação durante o Novo Império. Evidência para isto é encontrada no relatório preliminar de escavações em 1980, onde escavadeiras encontraram nas paredes fragmentos pertencentes ao período persa e, mais abaixo, descobriram grandes muralhas pertencentes à primeira fase persa. Então, imediatamente após ou abaixo dessa fase persa, eles encontraram restos mortais que seriam datados do período do Bronze Médio. Depois de Sucot, Etan foi a próxima parada do povo hebreu. A Bíblia descreve precisamente isto como estando à beira do deserto. Êxodo capítulo 13, verso 20 e Números 33, verso 6. Os hebreus estavam apenas à beira do país das estepes. A cidade bíblica de Etan pode ser identificada através do significado do seu nome. Acredita-se que o nome Etan é derivado do nome egípcio Retem, que significa fortaleza. Registros egípcios dão conta de que havia uma linha de fortalezas no istmo do Suez, do norte para o sul. Era uma forma de proteger as fronteiras do país e também controlar as caravanas de mercadorias que transitavam pela região. Algumas dessas fortalezas ficavam à beira do deserto oriental. Logo, é possível que uma delas seja a referida Etan da Bíblia. O problema é que, se Etan era uma das fortalezas egípcias, onde ela estaria localizada? Esse é o problema. A sua localização ainda é incerta do ponto de vista arqueológico. No entanto, com base na descrição específica do texto que está à beira do deserto, a bíblica Etan parece ser no extremo leste de Wadi Tumilat, a leste de Tel el-Mashkutá, talvez na região do lago de Timsra. Depois do acampamento em Etan, Deus ordenou que os israelitas mudassem de direção. Então o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas para voltarem e acamparem perto de Pi-Hahirot, entre Migdol e o mar. Eles devem acampar junto ao mar, diretamente oposto a Baal-Zefon. Similarmente, Números 33, verso 7 declara: eles partiram de Etan, voltaram para Pi-Hahirot, a leste de Baal-Zefon e perto de Migal. Êxodo 13:18 diz: então Deus conduziu as pessoas ao redor pela estrada deserta em direção ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito armados para a batalha. A partir desse texto, pode-se ver a direção que os israelitas tomaram. Eles tomaram a estrada em direção ao Mar Vermelho. Esta direção é a sudeste e pode estar em harmonia com o registro de Êxodo capítulo 13, verso 17, que diz: Deus não os conduziu pelo caminho do país filisteu, embora fosse o mais curto, porque Deus disse: se eles enfrentam a guerra, eles podem mudar de ideia e voltar para o Egito. Embora isso pareça razoável à proposta do Sul, as evidências são fortes em apontar que os hebreus, na verdade,
se viraram para o lado do norte. Baseados em achados arqueológicos, todos os lugares mencionados no texto estão localizados ao norte, em algum lugar no extremo do Istmo de Suez. As evidências são altamente sugestivas. Nossa equipe então percorreu o trajeto aproximado feito pelos hebreus a partir de sua fuga das mãos de Faraó, até que chegamos a uma encruzilhada, o Mar Vermelho. Ele estava ali à frente, impedindo-lhes a passagem. Na verdade, por causa do acidente formado pela Península do Sinai, o Mar Vermelho se abre em dois braços, um à esquerda, chamado Golfo de Suez, e outro à direita, chamado Golfo de Aqaba, que faz divisa com a Arábia Saudita. Seguindo de perto as indicações bíblicas, este é um provável lugar onde os hebreus atravessaram. Assim partiram de Sucot e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante da face do povo a coluna da nuvem de dia, nem a coluna do fogo de noite. Diz o salmista: estendeu uma nuvem por cortina e um fogo para alumiar a noite. Salmo 105, 39. Foram essas águas, portanto, que viram o milagre de Deus acontecer. Os hebreus não atravessaram necessariamente aqui onde eu estou. Talvez foi mais para frente, num lugar mais estreito. Agora, de qualquer maneira, é esse acidente geográfico que viu o milagre de Deus. Agora, imagine comigo. Mulheres, crianças, animais, homens, todos seguindo até aqui. Atrás, o exército de Faraó. À frente, o suicídio. Eles tinham que, realmente, marchar pela fé. Subitamente, viram à distância a armadura luzente e os carros a moverem-se apressadamente. A guarda de Faraó avançava. Aproximando-se à força, os exércitos do Egito logo foram vistos em plena perseguição. O terror encheu o coração dos hebreus. Alguns clamavam ao Senhor, mas grande parte deles apressadamente foram a Moisés apresentar suas queixas. Não havia sepulcros no Egito para nos deixares lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tens tirado do Egito? Não é esta palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Êxodo 14, 10 a 22. Eu fico imaginando, com base no texto bíblico, é claro, que naquela multidão que saiu do Egito havia muitos, talvez até egípcios, que não haviam se convertido necessariamente ao Deus verdadeiro, mas apenas queriam escapar das pragas e pegaram carona com os hebreus. Você sabe, há pessoas que, na verdade, eles não vão por uma decisão própria, eles apenas seguem o fluxo da multidão. E esse grupo foi um constante estorvo durante a peregrinação de Israel pelo deserto. Mas, por amor de seu povo e da aliança que fizera com os patriarcas, Deus agiu por meio de Moisés. As águas se abriram e o povo atravessou em segurança. Uma mistura de medo, perplexidade e alívio passava no coração de cada viajante. Imagine se você estivesse ali. Imagine se você pudesse ver a mão de Deus agindo em prol do seu povo. Que privilégio, que maravilha a manifestação do poder de Deus. Antes de continuarmos, porém, é bom esclarecer algo que certamente os que assistem esse programa vão perguntar. É que circula pela internet um vídeo que supostamente teriam encontrado embaixo do Mar Vermelho as rodas dos carros de Faraó. Será isto verdade? Estas são algumas das imagens que se apresentam colhidas no fundo do Mar Vermelho. Os corais, na opinião daqueles que defendem essa ideia, seriam um revestimento feito do que teria sobrado das carruagens de Faraó. Toda essa história começou em 1978, em Nashville, Tennessee, onde um arqueólogo amador, aventureiro, chamado Ron Wyatt, começou a fazer suas declarações sensacionalistas à imprensa. Ele visitou as praias de Nueba, que ficam do outro lado aqui do Egito, você verá imagens dessas praias ainda nesse programa, e afirmou que ali seria o lugar autêntico da travessia do povo hebreu. Ele também disse que foi embaixo daquelas águas que ele encontrou
as rodas originais das carruagens de Faraó. Ron Wyatt também disse ter descoberto o verdadeiro lugar de Sodoma e Gomorra, a Arca de Noé na Turquia e até a Arca da Aliança em Jerusalém. Ele foi, é claro, declarado como charlatão, mentiroso e até falso profeta, porque no final de sua vida, ele já faleceu, ele afirmava que Jesus lhe revelava o local dos achados arqueológicos e também que Jesus havia dado para ele uma ordem quanto ao tempo em que ele deveria revelar ao mundo a verdadeira Arca da Aliança. Portanto, são apenas crendices de internet. É uma pena que muitas pessoas religiosas estão colocando a fé nessas afirmações. Ignorando por completo todos os textos anteriores, Wyatt propôs uma nova rota para o êxodo, localizando a passagem pelo Mar Vermelho no outro lado, no Golfo de Aqaba. Este pilar é erroneamente apresentado por Wyatt como sendo um pilar do rei Salomão, demarcando o local da travessia. O pilar, no entanto, é do tempo do Império Romano e foi encontrado e reerguido por soldados israelenses que vigiavam o local por ocasião da ocupação da Península do Sinai nos anos 70 pelo moderno Estado de Israel. As formações que Wyatt diz ter encontrado e que seriam restos das carruagens faraônicas são definidas pelos especialistas em fauna marinha como sendo apenas formações normais da região e nada além disso. Mas o que dizer de uma roda de ouro que Wyatt diz ter encontrado e que seria da própria carruagem de Faraó? Esta é uma das imagens da dita roda de ouro que Wyatt diz ter sido encontrada e que seria da própria carruagem de Faraó, preservada por 3.400 anos sob as águas salgadas do Mar Vermelho. Ron Wyatt e seus seguidores, como Richard Dives e Leonard Molley, afirmam que eles não poderiam tirar a roda de ouro de dentro da água por duas razões. A primeira delas é que as leis sauditas proibiriam. Segundo, que o ouro, uma vez fora da água, se desmancharia. Nenhuma dessas afirmações procede. Em primeiro lugar, as leis sauditas têm a ver com a Arábia Saudita, não tem nenhum domínio sobre o Egito. Não faz sentido leis sauditas proibirem o mergulho do lado egípcio do Golfo. Em segundo lugar, por que o ouro aguentou tantos anos dentro da água e não aguentaria fora dela? Outra pergunta que poderíamos fazer: por que todas as outras rodas ficaram incrustadas de corais, mas a roda de ouro não? Estas razões nos levam a pensar que tudo isso é apenas um mito, uma falácia. Este é um desenho feito por Wyatt da suposta roda de ouro que ele encontrou. Note que ela possui 4 raios. Ora, diferentes desenhos egípcios, somados aos achados de algumas carruagens da época, mostram que havia 2 tipos básicos de carruagem faraônica, e nenhuma delas era recoberta de ouro. O primeiro tipo tinha 6 raios, como estas que você vê em seu vídeo, e que seriam carruagens usadas em operações militares, como seria o caso da perseguição aos hebreus. O segundo tipo, porém, tinha 4 raios, e era próprio para situações de esporte, como a caça, ou ainda para passeios ocasionais do faraó. Não faz sentido algum para perseguir os hebreus numa carruagem de passeio ou própria para caça. Se eles estivessem numa situação de guerra, como indica o texto bíblico, deveria ser uma carruagem com suporte para levar pesos, armas, armaduras. A roda, portanto, deveria ser muito mais forte, muito mais consistente. Nuweiba é um lugar repleto de navios naufragados e resto de lixo de guerras como locomotivas, motocicletas e muitos artefatos. Segundo os especialistas, foram alguns desses objetos carregados pela corrente do mar que Wyatt fotografou, interpretando erroneamente que seriam rodas de ouro de uma carruagem faraônica. Além disto, o mesmo formato natural de corais visto em Nuweiba pode ser encontrado noutras partes do mundo, como você pode ver registrado aqui no Mar das Filipinas. Eu poderia citar outros argumentos aqui que desmentem os supostos achados de Ron Wyatt, mas creio que esses já são o suficiente para você descartar esses vídeos, esta botaria que aparece na internet. Agora, mudando de assunto, uma pergunta que vem à mente é a seguinte: por que esse mar se chama Mar Vermelho?
De acordo com o texto hebraico do Êxodo, o nome do Mar Vermelho é Yam Suf, que em hebraico quer dizer Mar de Juncos. Muitos pensam que o nome Mar Vermelho seria um erro de tradução da King James Version, que confundiu Red Sea, Mar Vermelho, com Reed Sea, Mar de Juncos. Mas, na verdade, a tradução Mar Vermelho já aparecia na Bíblia grega da Septuaginta, traduzida pelos judeus quase 300 anos antes de Cristo, e também na Bíblia Latina de Jerônimo, igualmente anterior à King James Version. O fato é que a expressão Yam Suf, em hebraico, Mar Vermelho, aparece diversas vezes na Bíblia, tanto para se referir aos lagos amargos do delta do Nilo, quanto ao canal de Suez, quanto ao canal de Acaba. Portanto, é difícil, só pelo nome, decidir qual seria o lugar preciso que os hebreus atravessaram. Aliás, também precisamos anotar que a palavra Suf, em hebraico, seria uma forma de expressar a forma egípcia Sup, que quer dizer juncos. Logo, Yam Suf seria mar de juncos, mar de papiros. O fato é que naquele evento, o poder de Deus se mostrou forte, forte o bastante para ajudar o seu povo. O mesmo poder que séculos depois enviaria seu filho, o Messias, para morrer na cruz pela humanidade. A libertação dos hebreus do cativeiro egípcio torna-se, portanto, um modelo da representação que Cristo fez do seu povo na cruz do Calvário. Esta é a mensagem que a história deseja transmitir. Esse aqui é o deserto de Mara, que fica depois do deserto de Sur. Nós estamos exatamente a 3 dias da terra de Gozem, é claro, se estivéssemos andando a pé. Foi por esse vasto local que o povo de Israel passou depois de ter atravessado o Mar Vermelho.